Por favor, compre nosso cachorrinho, sussurrou a garotinha. Ela não sabia que ele era o CEO que havia demitido sua mãe no mês passado. Nathan Cole, 36, um CEO recém-nomeado, saiu do sedã preto elegante para o ar fresco de uma tarde de sexta-feira. O vento fustigava sua gola enquanto ele apertava o casaco e verificava o celular. A tela brilhava com e-mails, planilhas e alertas de reunião sem resposta. Ele tinha acabado de encerrar uma ligação brutal com a diretoria, vozes ásperas exigindo controle de custos mais rigoroso, demissões aceleradas, mais lucro, menos paciência. Corte a gordura, disseram. Tome decisões difíceis. Ele assentiu, concordou, mesmo que algo dentro dele resistisse. Outro memorando de reestruturação aguardava em sua caixa de entrada, outro nome que ele teria que assinar. Ele começou a se dirigir às portas de vidro do prédio corporativo quando uma vozinha frágil, porém clara, chamou da calçada. Por favor, compre nosso cachorrinho. Ele parou e se virou. Uma garotinha estava parada na esquina perto do ponto de ônibus, meio escondida atrás de uma placa de papelão torta. Ela não devia ter mais de 5 anos. O casaco dela era rosa chiclete, mas despotado as mangas compridas demais, desfiando nos pulsos. Seus cabelos loiros apareciam por baixo de um gorro de tricô, e em seus braços pequenos ela segurava um cachorrinho creme enrolado em um cachecol. Ao lado dela, a placa dizia em letras trêmulas, pintadas à mão, à venda, nosso cachorrinho. Por favor, ajude. Nathan se aproximou cautelosamente, sem saber por que seus pés estavam se movendo. A menina olhou para cima com olhos azuis solenes que não se contraíram nem imploraram. Ela estendeu o cachorrinho ligeiramente. O nome dele é Muffin, disse ela suavemente. Minha mãe disse que se o vendermos, podemos comprar remédios e comida. Nathan a encarou, atordoado em silêncio. Sem lágrimas, sem choramingos, apenas uma determinação silenciosa. Era a voz mais madura que ele ouvirá o dia todo. Ele enfiou a mão na carteira e tirou uma nota novinha em folha. Mas antes que pudesse entregá-la, a menina balançou a cabeça. Não posso aceitar o dinheiro a menos que você leve Muffin também, disse ela seriamente. É esse o acordo. Uma estranha pressão apertou o peito de Nathan. Ele se ajoelhou e estendeu os braços delicadamente. Muffin o cheirou e se enrolou em seu casaco com um gemido suave. Nathan sentiu o coraçãozinho do cachorro batendo forte. As meninas se aproximaram, por um instante, seus rostos ficaram a centímetros de distância. Seus olhares se encontraram, naquele momento, ele notou o remendo desbotado na manga do casaco dela, um emblema bordado, Cultive e Cuide, o mesmo programa de voluntariado que sua empresa orgulhosamente financiava há anos. O mesmo programa que ele havia cortado 2 trimestres antes para economizar despesas gerais. Ele congelou. Lembrou-se de assinar a ordem de demissão. Parecia uma decisão numérica na época, uma nota de rodapé. Agora, ela o encarava na forma de uma garotinha tentando vender seu cachorro para comprar remédios e mantimentos. Vou cuidar bem dele, disse ele finalmente. A expressão dela se suavizou. Ela entregou um pedaço dobrado da placa de papelão. Por favor, assine aqui, para que eu saiba que é oficial. Ele piscou, tirou a caneta do bolso e assinou abaixo da mensagem impressa. Então ele entregou a placa a ela e segurou Muffin o mais gentilmente que pôde. Foi então que uma voz feminina, urgente, mas suave, gritou, Avery. Ele se virou e viu uma mulher caminhando rapidamente em direção a eles. Ela tinha pele clara, cabelos loiros presos para trás e um casaco cinza surrado. Sua postura era cansada, mas seus passos eram rápidos. Ela alcançou a garota, Avery, e a abraçou com força antes de olhar para Nathan. Seus olhos pousaram em Muffin. Ela hesitou. Obrigada por comprá-lo, disse ela baixinho, encontrando seu olhar. Minha filha, ela ama aquele cachorro mais do que tudo. Por favor, cuide dele. Eu voltarei quando puder. Eu quero comprá-lo de volta. Ela não explicou mais nada, não perguntou nomes, apenas assentiu uma vez, pegou a mão de Avery e foi embora, com os ombros rígidos contra o vento. Nathan ficou ali por um longo momento. Em uma mão, ele segurava Muffin, na outra, uma assinatura de papelão e um fardo silencioso. Ele se virou para o prédio novamente, mas não parecia o mesmo. Seu mundo tinha acabado de mudar. Um pouco, mas o suficiente. Ele viera trabalhar pensando em números. Agora, tudo que conseguia ver era uma garotinha de casaco rosa e uma mãe que prometera voltar por algo que amava. Nathan estava sentado em seu carro, com o motor ligado em marcha lenta, os olhos fixos no painel, mas sem enxergar nada.
A imagem tênue do logotipo na manga da garota ardia atrás de suas pálpebras. Grow and Care, um programa criado para ajudar as famílias dos funcionários em tempos difíceis, antes alardeado como um símbolo dos valores da empresa, agora um item de linha cortado sob sua liderança. Ele o havia chamado de não essencial durante uma revisão do quarto trimestre. Agora, tinha um rosto pequeno e determinado, com olhos azuis claros e uma jaqueta rosa. De volta ao escritório, Nathan contornou seu assistente, foi direto para sua suíte de canto e fechou a porta. Ele nem tirou o casaco. Ele sentou-se à sua mesa, abriu o laptop e entrou no sistema interno de RH. Seus dedos se moveram com urgência, puxando registros da última rodada de demissões, especificamente do departamento de atendimento ao cliente. Lá estava. Melissa Harper, 31, demitida no mês passado. Motivo da demissão: falha em aplicar protocolos de escalonamento adequados durante uma falha do sistema, resultando em perda temporária do serviço e insatisfação do cliente. Recomendações enviadas por Travis Benton, chefe de operações signatário final, Nathan Colley, CEO. Sua própria assinatura. Ele olhou para ela por vários segundos. Ele se lembrou da reunião, Travis apresentando gráficos, tabelas, estimativas perdidas. Ninguém havia mencionado o histórico anterior de Melissa, ou mesmo apresentado uma defesa. Tinha sido rápido. Higienizado. Necessário, disseram. Mas algo puxou agora. Ele abriu outra janela, arquivos de feedback do cliente. Ele filtrou o nome de Melissa Harper. Página após página, carregada. Melissa foi a única que ficou no telefone comigo quando minha filha estava no hospital. Por favor, agradeça a Melissa pela paciência, ela transformou meu dia inteiro. Digno de uma promoção. Sua avaliação média, 4,9 de 5. Ele se recostou na cadeira, prendendo a respiração no meio do caminho. Nada disso estava no briefing de demissão. Nenhum contexto, nenhum equilíbrio, apenas gráficos de desempenho e números vermelhos. Ninguém mencionou que ela era uma das integrantes mais queridas da equipe. Ele clicou no sistema de benefícios. Melissa recusou a continuação da cobra, nenhum recurso de desemprego, nenhum reembolso de saúde. Ela aceitou sua demissão e desapareceu silenciosamente. Isso lhe disse algo mais: orgulho ou exaustão, ou ambos. Investigando mais a fundo, ele abriu o painel interno que monitorava as métricas de satisfação do atendimento ao cliente. Ele estreitou o intervalo de datas para a pós-demissão de Melissa. A barra vermelha apareceu instantaneamente. A satisfação geral havia caído 11,7%. Coincidência? Talvez. Mas seu instinto disse que não. Então veio a parte mais difícil. Ele procurou a foto do perfil dela como funcionária. Lá estava ela, loira, magra, com olhos cansados, mas um sorriso gentil. Seu peito apertou. Aquela era a mãe de Avery. A mulher que aparecerá no último momento, agradecendo-lhe baixinho e prometendo que voltaria para buscar o cachorrinho. Ele se lembrou do jeito como ela segurava a filha, da pausa antes de falar. Ela não implorou, apenas pediu uma coisa: cuide de Muffin, como se fosse a única dignidade que pudesse preservar. Ele abriu o arquivo completo dela: anos de desempenho, prêmios, e-mails de clientes, anotações de supervisores anteriores. Um comentário dizia: Melissa é o motor silencioso desta equipe. Ela nos mantém unidos. Porque ele não tinha visto nada disso? Porque não tinha sido apresentado? Um pensamento amargo se instalou. Porque não tinha servido a agenda? Porque quando Travis pressionava por cortes, qualquer um que desacelerasse a máquina, mesmo pelo bem das pessoas, era rotulado de ineficiente. O maxillar de Nathan S. Contrail. Ele passou a mão pelo rosto. Sua mente girava em torno das mesmas perguntas, repetidamente. Se Melissa era culpada, por que ninguém a apoiou em seu arquivo? Por que os clientes a amavam? Por que houve tanto silêncio dela após a demissão? Porque talvez ela tivesse sido usada. Talvez a culpa tivesse sido conveniente. E talvez, ele percebeu com clareza crescente, tivesse falhado com ela. Abriu um novo documento e começou a tomar notas. Ele havia assinado o acordo para acabar com o sustento de alguém que criava uma filha que agora estava no frio, tentando vender a melhor amiga por um frasco de remédio. E quanto mais lia, mais claro ficava. Não deveria ter acontecido. Ele precisava saber mais. Precisava encarar as consequências da decisão que, até aquela manhã, era apenas mais um nome na tela. Nathan voltou à entrada do supermercado, segurando o muffin em segurança em uma caixa de transporte macia, coberta com seu casaco, e um saquinho de ração na mão livre.
Ele havia decidido que era hora de rever Avery, não de levar Muffin, mas de devolvê-lo, junto com comida suficiente para uma semana. O cachorrinho precisava de um lar, não de custódia. Ele passou pelas portas automáticas, procurando pela garotinha de casaco rosa. Avery ainda estava lá, embora não segurasse mais uma placa de vende-se. Em vez disso, ela ficou descalça no piso frio, distribuindo panfletos aos transeuntes, panfletos cor-de-rosa anunciando que sua mãe estava procurando emprego. Ele parou e observou a alguns metros de distância até que ela o reconheceu e o gemido suave de Muffin ecoou dentro da caixa. Seus olhos se arregalaram de choque e alívio. Você comprou Muffin ontem, disse ela baixinho, como se estivesse se lembrando de um sonho. Ele se ajoelhou calmamente e abriu o zíper da caixa de transporte. Muffin saiu cambaleando e correu em sua direção com um abanamento hesitante. Muffin se lembra de você, disse Nathan suavemente. Ele me pediu para trazê-lo de volta para você. Ele sente sua falta, Avery. Esta é a comida dele. Cuide dele agora, ok? Ele ofereceu o pacote de ração. A simplicidade e a sinceridade em suas palavras pareceram surpreendê-la. Avery pegou Muffin em seus braços. Ela o encarou, com os lábios tremendo. Então, sem pedir, entregou a Nathan um panfleto de sua pequena pilha. Era um pedido de auxílio-emprego. Minha mãe é muito boa, mas não consegue encontrar trabalho. Por favor, ajude-a a encontrar um emprego para que nossa família fique bem. O Rabisco era elegante mas frágil, como a esperança por trás dele. Ele estudou as palavras cuidadosamente. Sua mãe é muito boa. Não um apelo, apenas um reconhecimento. Ele sentiu a profundidade daquela declaração se apoderar dele. Ela não tinha contexto corporativo, nem lógica jurídica. Só sabia que sua mãe merecia algo melhor e estava tentando, por menor que fosse seu poder, ajudar. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma caneta e um cartão de visita do bolso. No lado em branco do cartão, rabiscou, vou tentar. Colocou-o na mão dela. Ela o segurou com os olhos arregalados de admiração, como se pudesse se dissolver. Uma rajada de vento forte soprou na entrada. Ele estreitou a voz. Sua mãe tem sorte de ter alguém como você. Ela assentiu, piscando rapidamente, abraçando Muffin e a comida contra o peito. Ele é seu cachorrinho. Ele pertence a este lugar, repetiu. Até que as coisas melhorem. Então, olhou mais atentamente para o folheto de emprego que ela havia feito. O folheto incluía o nome de sua mãe, Melissa Harper. Nathan prendeu a respiração. Reconhecendo o nome que assombrara suas decisões nas últimas horas, de repente sentiu todo o peso da responsabilidade. Posso conhecer sua mãe? Perguntou ele baixinho. Avery hesitou, olhou para o rosto ansioso de Muffin e então deu um passo para trás, segurando o cachorrinho. Ela o guiou pela mão, zigue-zagueando entre os clientes em direção a um pequeno corredor na lateral da loja. Quando chegaram a uma porta modesta marcada como Suíte 5C, ela bateu suavemente e fez sinal para que ele entrasse. Lá dentro, havia uma sala modesta, uma mesa baixa, algumas cadeiras desencontradas, uma pilha de panos de limpeza em um canto e uma mulher sentada em um pequeno sofá. Seu cabelo era dourado e preso em um rabo de cavalo frouxo, e seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Ela abraçou Avery com força ao entrar e viu Nathan parado na porta com Muffin na sacola. Avery o apresentou suavemente. Mãe, este é o homem que comprou Muffin, então ele estaria seguro. Ele disse que Muffin se lembra de mim. A mãe ergueu os olhos para Nathan, com uma expressão cautelosa. Ela segurou Muffin com cuidado, apertando-o em seus braços. Nathan não precisou dizer seu nome. O reconhecimento em seu rosto dizia que ela já sabia. Você é Nathan Cole, disse ela secamente. Tchau. Ele assentiu levemente. Sim, sou eu. Ela a encarou por um longo segundo, depois empurrou a porta, abrindo-a apenas o suficiente para ficar firme na soleira. Sua outra mão agarrou a borda da porta. Então, disse ela, com a voz fria e comedida, você veio ver pessoalmente as consequências da sua assinatura? Nathan engoliu em seco, surpreso não pela aspereza do tom dela, mas pela dignidade nele. Ela não gritou, não acusou. Simplesmente ficou ali, com os olhos cansados e segurando o ombro da filha, como se protegesse Avery de algo invisível. Vim me desculpar, disse ele, com a voz suave. E ouvir, se você me deixar. Melissa balançou a cabeça, mas não por raiva. Ela parecia mais alguém se preparando para enfrentar um vento cortante. Você leu um relatório, disse ela. E acreditou nele. Nathan recuou um pouco. Eu acreditei, admitiu ele.
E eu não fiz as perguntas certas. Você não fez nenhuma pergunta, disse ela, com a voz agora tensa. Ninguém me perguntou o que aconteceu. Ninguém perguntou por que um processo falhou ou o que eu tentei fazer para impedi-lo. Eles só precisavam de alguém para apontar, e eu não tinha ninguém na sala para apontar de volta. Nathan baixou os olhos. Sinto muito. Isso não é bom o suficiente, eu sei. Mas estou aqui porque percebi, tarde demais, que o que assinei exigiu mais do que apenas um emprego de você. Melissa respirou fundo, piscando com força. Avery puxou delicadamente a manga da mãe, e ela a abraçou, protegendo-a instintivamente. Não preciso da sua pena, disse Melissa finalmente, sua voz quase um sussurro. Não preciso de desculpas sussurradas à minha porta. Eu precisava de alguém naquela sala para olhar além dos dados, além do prazo, além da pressão, e ver a pessoa que havia servido aquela empresa com tudo o que tinha. Houve uma pausa. Então Nathan, sem dizer uma palavra, enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno caderno de couro desgastado. Ele o entregou a ela silenciosamente. Melissa abriu-o com cautela. Dentro havia bilhetes escritos à mão, cartas de agradecimento de clientes, nomes, histórias, pequenos gestos de agradecimento que ela receberá e guardará cuidadosamente. Sua própria letra estava em algumas margens, lembretes, acompanhamentos, aniversários de clientes. Você guardou isso? Perguntou ela, com as sobrancelhas franzidas. Ainda estava na sua antiga mesa, disse ele. Iam jogá-lo fora durante a limpeza do escritório. Vi seu nome no canto e sabia que não podia deixá-lo ser descartado. Ela não disse nada a princípio, apenas ficou parada ali, virando uma página com dedos trêmulos. Eu não vim consertar tudo, disse Nathan baixinho. Sei que não posso desfazer o que foi feito, mas posso começar a ouvir agora. Posso começar a corrigir o que ajudei a quebrar. Melissa colocou o caderno em uma pequena mesa lateral. Ela envolveu Avery com os dois braços, puxando-a para perto. Sua expressão se suavizou, mas só um pouco. Sabe o que dói mais, disse ela, com a voz ligeiramente embargada. Não é perder o salário. É acordar todas as manhãs e ter que convencer minha filha de que não fiz nada de errado, que a mãe dela não está quebrada. A garganta de Nathan se apertou. Você não está quebrado. Ela o encarou com um olhar cansado e inquisitivo. Você ainda acha que palavras consertam as coisas? Não, ele disse, mas ações podem. Marty me surpreendeu. Melissa finalmente se afastou da porta. Então volte amanhã, ela disse, não de forma indelicada, mas não para conversar. Volte com um motivo real. Eu voltarei, disse Nathan. Ela assentiu uma vez e começou a fechar a porta. Pouco antes de fechar, sua voz soou novamente, mais suave desta vez, e trouxe a mesma honestidade que você trouxe esta noite. A porta se fechou com um clique. Nathan ficou parado na varanda em silêncio por um longo tempo. Então ele se virou e caminhou até o carro, carregando consigo o peso da dignidade de uma mulher e a responsabilidade de fazer algo mais do que se arrepender. Nathan estava revisando os relatórios trimestrais de feedback quando sua assistente bateu suavemente na porta do escritório. Sr. Cole, tem uma garotinha aqui. Ela disse que seu nome é Avery e que trouxe um cachorrinho? A caneta de Nathan travou no meio do traço. Mande-a entrar, disse ele, já se levantando. A porta se abriu e lá estava ela. Avery, com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo bagunçado, as bochechas coradas da caminhada, os braços embalando o muffin como se ele fosse feito de vidro. Atrás dela, Melissa estava em silêncio no corredor, hesitando do lado de fora da soleira. Ela deu a Nathan um breve e cauteloso aceno de cabeça. Avery marchou até a mesa, determinada a cada passo. Muffin queria visitá-lo, disse ela solenemente. Ele sentiu sua falta, mas acho que ele só queria agradecer. Nathan saw you gentleman. Agradecer a mim? Eu deveria estar agradecendo a ele. Avery enfiou a mão na mochila e tirou uma pequena caixa de papelão, gasta nas bordas e embrulhada com uma fita rosa. Ela a colocou ao lado de Muffin na mesa de Nathan. Isto é para você, disse ela. Mamãe não sabia que eu estava trazendo, mas acho que você deveria ficar com ela. Nathan olhou da caixa para a garota, depois para Melissa, que agora havia entrado na sala, com uma expressão indecifrável. Posso abrir? Perguntou. Avery assentiu. Dentro da caixa havia várias fotos antigas de Melissa em eventos da empresa, cercada por colegas e clientes sorridentes. Em uma das fotos, ela segurava um cartão de agradecimento feito à mão por uma jovem cliente que havia rabiscado com giz de cera colorido. A senhora Melissa é a ajudante mais legal do mundo. Escondido sob as fotos, havia um único cartão dobrado.
Natan o abriu com cuidado. A letra era elegante, ligeiramente desbotada pelo tempo. Melissa, obrigada por ficar até tarde para me ajudar a encontrar meu pedido perdido. Você não precisava, mas ficou, e significou muito para mim. Você não é apenas uma funcionária, você é a razão pela qual eu permaneci nesta empresa. Deus te abençoe. Natan engoliu em seco. Encontrei essas fotos na gaveta da mamãe, disse Avery baixinho. Achei que talvez você tivesse esquecido quem ela era, então queria te lembrar. Melissa parecia que queria se derreter no chão. Avery, ela sussurrou, envergonhada. Mas Natan balançou a cabeça. Não, ele disse, com a voz rouca. Ela fez a coisa certa. Ele se sentou lentamente, segurando o bilhete com as duas mãos. O peso dele, mais do que qualquer métrica trimestral ou briefing executivo, pressionava seu peito como uma pedra. Ela guardava cada um deles, ele disse em voz alta, principalmente para si mesmo. Ela os guardava. Porque eles importavam, disse Avery. E ela achava que importava também. Houve um silêncio na sala que nem Melissa nem Natan se apressaram em preencher. Muffin soltou um pequeno bocejo e se enrolou em um canto da mesa como se pertencesse ali. Então, Avery acrescentou suavemente, acho que Muffin trouxe você para nossa casa porque minha mãe merece ser amada novamente. Sim, porque liderança não é sobre nunca estar errado, é sobre ter a coragem de corrigir. Outro longo silêncio. Então uma voz baixa e relutante, e se der certo? Natan se permitiu um sorriso fraco. Então todos nós ganhamos. Não houve aplausos, nem tapinhas calorosos nas costas. Apenas uma aceitação silenciosa de que algo irreversível havia acontecido naquela sala. Uma mudança. Não apenas na política, mas nos princípios. Ele saiu da reunião carregando apenas um fogo silencioso no peito e um nome que ele finalmente podia dizer com orgulho. Melissa Harper, consultora sênior de experiência do cliente. Uma função criada para alguém que nunca parou de se importar. Mesmo quando a empresa parava, Melissa começou seu novo cargo com uma esperança cautelosa. O título, consultora sênior de experiência do cliente, soava prestigioso, mas era o respeito por trás dele que realmente importava. Pela primeira vez em semanas, ela entrou em um escritório onde ninguém a olhava como um fardo. Seu pequeno espaço de trabalho dava para a rua, e em sua mesa estava uma placa de identificação que Natan havia encomendado. Melissa Harper, voz do costume. Natan a visitava com frequência, não como seu superior, mas como alguém que queria entender. Às vezes, ele vinha só para perguntar, você está bem hoje? A simplicidade da pergunta desfez um aperto no peito de Melissa. Não se tratava de relatórios ou dados, era sobre ela. Eles começaram a compartilhar o almoço uma vez por semana, geralmente às quintas-feiras. Melissa trazia refeições caseiras, sobras dos pratos favoritos de Avery. Natan, que costumava comer sanduíches frios entre as reuniões, agora ansiava por suas caçarolas quentes e arroz temperado. Certa tarde, ele disse, este é o primeiro almoço que eu realmente termino em muito tempo, e sorriu daquele jeito infantil que ela achava cada vez mais difícil de ignorar. Certa noite, Melissa esqueceu sua bolsa na sala de descanso. Natan a encontrou, pretendendo apenas devolvê-la, avistou um pequeno caderno de fora. A curiosidade falou mais alto. Dentro havia bilhetes escritos à mão por clientes, cartões de agradecimento, pequenos rabiscos de gratidão. Alguns datavam de anos atrás. Um bilhete dizia, Melissa, obrigado por me tratar como uma pessoa, não como um problema. Você tornou um dia ruim insuportável. Natan leu cada palavra como uma confissão silenciosa, depois fechou o caderno e o devolveu à mesa sem dizer uma palavra. Mais tarde naquela semana, ele a notou lutando com uma cadeira que rangia em seu escritório. Deixe-me dar uma olhada, ele ofereceu. Antes que ela pudesse protestar, Natan se ajoelhou ao lado da cadeira, examinando as rodas e o apoio de braço com mãos experientes. Emprego de verão na faculdade, ele explicou, sorrindo. Meu pai me ensinou a consertar coisas, madeira, móveis, motores pequenos. Disse que todo CEO deveria saber como construir uma cadeira antes de liderar uma sala de reuniões. Melissa observou, sorrindo, enquanto ele apertava os parafusos com foco. Aquela cadeira nunca mais rangeu. Juntos, eles também começaram a reescrever as diretrizes de políticas, aquelas que protegeriam pais solteiros, ofereceriam apoio emocional durante demissões e dariam espaço para segundas chances. Por que você é tão meticulosa com isso? Natan perguntou uma noite enquanto trabalhavam até tarde. Melissa respondeu suavemente, porque eu sei como é chorar sozinha na mesa da cozinha,
me perguntando como explicar fome a uma criança sem dizer a palavra pobre. Ninguém deveria se sentir tão impotente. Então chegou o dia de traga sua insubmissão ao trabalho. Nathan insisted que Avery participasse. Melissa hesitou, mas Avery chegou com orgulho, o cabelo preso com uma fita rosa e o Muffin trotando ao lado dela com uma pequena bandana vermelha. Naquela tarde, a equipe se reuniu na sala de descanso, onde cada funcionário compartilhou histórias daqueles que os inspiraram. Avery ficou nervosa na frente da multidão, segurando um desenho de sua família. Minha mãe é minha heroína, ela disse em voz baixa, porque mesmo quando as pessoas eram más, ela permanecia gentil. Mesmo quando tivemos que vender muffin, ela disse que ainda tínhamos sorte porque tínhamos um ao outro. Ela olhou para Nathan, depois para Melissa. E o muffin voltou, e a mamãe sorriu novamente. Não sei se filhotes têm mágica, mas desde que te conhecemos, mamãe, muffin e eu, rimos mais. A sala ficou em silêncio. Então, vieram aplausos silenciosos. Nathan piscou rapidamente, tentando esconder a ardência nos olhos. Melissa abraçou Avery, o coração transbordando e tremendo. Não se tratava mais apenas de restaurar um emprego, tratava-se de reconstruir a dignidade, de trazer a gentileza de volta aos cantos onde a política fria outrora reinava. E em algum lugar entre refeições compartilhadas, cadeiras arrumadas e agradecimentos sussurrados, algo mais profundo crescia, algo em que Melissa estava quase pronta para acreditar novamente. Era uma noite fria de sábado quando Nathan passeava pelo parque tranquilo com Melissa e Avery. Muffin trotava à frente, o rabo abanando de excitação. Avery pulava entre elas, uma mão na da mãe, a outra balançando livremente. Muffin tem um irmãozinho agora, ela riu. Talvez possamos vender um de novo, hein? Melissa corou e riu baixinho. Ela ainda acha que as pessoas que compram filhotes se apaixonam pelo vendedor, disse ela, olhando para Nathan. Nathan parou sob a luz suave do poste. Posso não saber muito sobre filhotes, disse ele, sorrindo. Mas sei que escolhi a mulher certa. Sua voz era firme, sincera. Eles caminharam em silêncio, o silêncio reconfortante. Ao chegarem aos degraus da frente de Melissa, Nathan hesitou. Melissa se virou para ele, com as chaves na mão. Não sei se sou alguém em quem Avery pode confiar, disse ele honestamente. Mas quero tentar. Se você deixar. A expressão de Melissa se suavizou, mas sua voz tremeu. Estou com medo. Avery já está apegada a você. Se isso der errado, eu entendo, disse Nathan gentilmente. Não estou pedindo confiança cega. Apenas uma chance. Ela fez uma pausa e deu um passo para o lado. Você já está aqui, de qualquer forma. Na manhã seguinte, Nathan voltou com uma pequena bolsa de veludo. Dentro havia uma pulseira de prata, antiga, mas polida. Ele a entregou a Melissa. Era da minha mãe, disse ele. Ela tinha coragem gravada no interior. Ela costumava dizer, se alguém te faz querer ser melhor, não deixe essa pessoa ir. Foi o que você e Avery fizeram por mim. Melissa segurou a pulseira com cuidado. Você continua me surpreendendo. E mais uma coisa, acrescentou Nathan. Ele se ajoelhou ao lado de Muffin e prendeu uma nova etiqueta em sua gola. Melissa se inclinou para ler. Pertencer? Ela sussurrou. Nathan pegou suas mãos. É o que você sempre mereceu. Você só esqueceu por um tempo. Naquela tarde, eles dirigiram até um prado tranquilo nos arredores da cidade. Flores dançavam na brisa, a luz do sol aquecia a grama. Avery riu enquanto corria pelo campo, Muffin pulando atrás dela. Observando a filha, Melissa se virou para Nathan. Ela não sorria assim há muito tempo. Nathan apertou a mão dela. Estamos construindo algo que dura. Avery correu de volta, desgrenhada e radiante, e se inclinou para Nathan. Ela olhou para ele e sussurrou. Desta vez, a mamãe não perde o emprego de novo, né? Nathan beijou sua testa. Não desta vez, querida. Nunca mais. Enquanto o sol se punha, lançando ouro sobre o campo, Nathan olhou para Melissa. Os olhos dela encontraram os dele, não com medo, mas com esperança. E tudo fez sentido. O cachorrinho, a jaqueta rosa, a segunda chance. Tudo começou com uma frase sussurrada. Por favor, compre nosso cachorrinho. E terminou com 3 corações finalmente sabendo que pertenciam um ao outro. Às vezes, as menores vozes carregam as maiores verdades. Uma garotinha vendendo seu cachorrinho não tocou apenas o coração de um homem. Ela o lembrou do tipo de líder e do tipo de humano que ele queria ser. Se esta história te comoveu, se te fez acreditar novamente em segundas chances, em coragem silenciosa e no tipo de amor que nasce da compaixão, então,
Por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em Histórias que Arrepiam por Dentro. Porque aqui contamos histórias que curam, histórias que importam e histórias que podem mudar a maneira como você vê o mundo. Te vejo na próxima.